Atos capítulo 16, versículos 16 e seguintes, até o versículo 34, eu passo a ler para você. Atos 16, 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Versículo 20. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade. Aliás, esta frase é bem atual, né? Estes que servem a Deus, que anunciam o Evangelho, que prestam cultos, estão perturbando a nossa cidade. Anunciando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar e nem praticar. Nós temos nossas práticas, né? A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Versículo 23. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E aqui então chama a sua atenção. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quero conversar com você hoje sobre a vida em situação de prisão. Vamos orar? Senhor, agradecemos muito por essa rica oportunidade de culto. Que bênção é estarmos aqui, acompanhados por tantos outros em suas casas. Senhor Deus, obrigado por esse precioso texto que foi lido. Continua a nos abençoar enquanto refletimos nele. Nós oramos no santo nome de Jesus. Amém. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os presos os ouviam. Se você observar no versículo 9, versículo 10, você verá que o próprio Deus conduziu Paulo e Silas para essa situação, para essa cadeia. Paulo bem que queria ir para outro lugar, o Espírito não deixou. E ele tem uma visão, e ele percebe que Deus o estava chamando, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Como consequência, ele vai para a cadeia. Tiram ali as roupas e batem com força. Batem severamente nele.
Depois você pode ler um post que coloquei no blog do aboaparte.com. Lá eu digo que situações de prisão fazem parte da história humana. Desde Adão, que se escondia de Deus. Desde Caim, que foi expulso do convívio familiar. Moisés passou 40 anos no deserto para então ver a sarça ardente. Elias foi encontrado por Deus numa caverna, escondido, isolado. Davi vivia fugindo de seus irmãos depois de Saul, por longos anos, sendo já o rei, vivia em exílio, mas se tornou o homem segundo o coração de Deus. Assim aconteceu com Jesus, criancinha, já teve que aprender a fugir, a viver exilado, bebê, e depois de maduro, adulto, ele mesmo saía para lugares retirados, para orar, para refletir. Assim aconteceu com os demais discípulos do Senhor. Por exemplo, João, exilado na ilha de Patmos, acabou escrevendo um dos mais preciosos textos da história da humanidade, que é o livro de Apocalipse, que tem confortado pessoas ao longo dos séculos. O Paulo, que encarcerava os cristãos, agora convertido, passou a vida em situação de prisão, muitas vezes, literalmente. Ele começou a sua jornada como missionário, e ser missionário, de algum modo, é viver recluso. Houve tempo na nossa história que os que se sentiam vocacionados iam para mosteiros e viviam em silêncio, entendendo que isto era uma espécie de culto a Deus. Nos primeiros 3 anos, ele ficou como que escondido na Arábia, sendo treinado, foi preso em Filipe, foi preso em Éfeso, onde ele escreveu a carta de Filipenses e a Filemon, foi preso em Jerusalém, finalmente em Roma, onde ele morreu em prisão domiciliar. No caso dos crentes, parece que a maior gana do inferno é levá-los para a situação de cativeiro onde não possam prestar cultos a Deus. Temos que ficar desconfiados. Sempre que uma situação é criada, tentando nos empurrar para uma configuração em que o culto precise deixar de ser oferecido ao Senhor. O texto diz que na cadeia, com as costas sangrando, perto de meia-noite, eles disseram: o culto vai acontecer. E cantavam hinos, e oravam, e evangelizavam, porque as pessoas ouviam o culto que eles prestavam. Por isso, nós fazemos grandes esforços para evitar que o culto deixe de ser prestado. Escrevi um pouco mais e compartilho com você, porque nós precisamos entender que o isolamento, e nunca a humanidade passou por tão grande isolamento, quando bilhões de pessoas estão em situação de isolamento, de prisão. Nos últimos dias, todos nós estamos especialmente preocupados com a Índia. O gráfico da Índia é assustador com relação à Covid. Ele está apontado para cima de uma forma que causa um nó no estômago da gente. Só ontem foram quase 400 mil pessoas contaminadas. É algo realmente para nos levar à oração em favor daqueles irmãos nossos, mais de 1 bilhão de pessoas da Índia. Paulo vai nos ensinar, eu continuo escrevendo e você pode ler depois, Paulo vai nos ensinar que há vida no isolamento, ou também no isolamento. Ao falar do evangelho que pregava, Paulo dizia: não recebi de pessoa alguma, nem fui
ensinado, ele recebeu o evangelho na reclusão, na oração, na contrição. Não foi para a universidade famosa. Ele recebeu vida, missão, experiência no isolamento. Viver em isolamento não é um desperdício se o meu caráter está sendo forjado. Se estou recebendo treinamento, novos desafios, se aprendo a viver e a servir melhor, enfim, se estou saindo de uma caverna melhor do que entrei. Se percebo melhor as minhas próprias limitações, ou as minhas limitações, e aprendo a arte de esperar. Esperar talvez seja uma das lições mais difíceis de se aprender. Pergunte para as crianças, né? Quanto mais imaturo eu sou, menos habilidade eu tenho para esperar. Eu preciso valorizar o isolamento se ele trabalha o meu caráter, amadurece o meu ser. Não é tempo perdido. Você vai sair deste confinamento, desse grande isolamento melhor? Eu quero crer que eu estou aprendendo muitas coisas, desenvolvendo novos hábitos, descobrindo novas ferramentas. Eu posso afirmar, posso testemunhar que esta pandemia não me intimidou, não me desanimou. Estávamos cantando no início desse culto e parece que eu estava sendo assim revigorado em ânimo, né? Não estou desperdiçando o meu tempo, a minha vida, se eu estou crescendo, se eu estou melhorando, se o meu caráter está sendo forjado, se Deus está trabalhando em mim. Em segundo lugar, continue oferecendo culto, como destaquei nesse versículo 25 de Atos 16. É quase dispensável fazer qualquer destaque? Preciso acrescentar alguma coisa a estas palavras registradas por volta da meia-noite, lembrando que Paulo estava com sangue escorrendo pelas costas. E Silas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. É um soco no estômago de quem deixa o culto porque está com espinho na unha. Hein? Não era qualquer coisa que fazia Paulo e Silas interromper o culto. Culto não é coisa pouca. Faz parte da nossa configuração. Fomos criados para respirar. Deus soprou e disse: respira, homem. Do mesmo modo, criados para adorar o Criador. Se você não adora o Senhor, algo está errado na configuração. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Paulo, no versículo 13, que nós não lemos, mas cito agora: saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar para oração. Você vê que intencionalmente cria situações para o culto, para o devocional. E todo esse problema com essa moça escrava, que fazia adivinhações, aconteceu porque eles foram para a igreja. Diz o texto que, certo dia, indo nós para o lugar de oração, que eles tinham convencionado, nós vamos orar aqui todo dia. Eles indo para a igreja, acontece que essa moça, possuída pelo demônio, entra no caminho deles. Talvez você não esteja encontrando, ou eu não esteja encontrando o demônio, porque nós não estamos indo para o local de adoração e de oração. Porque quando você está indo para o local de oração e adoração, o inferno fica incomodado com você. Mas quietinho dentro do quarto, o inferno não precisa se preocupar muito com você, não.
Esse é o local quando nós derramamos o nosso coração. Como eu amei cantar hino agora. Como é gostoso cantar. A gente canta, eu lembrei essa semana do 350 do HCC. A Jesus Cristo contarei tudo. Contarei tudo. Eu preciso desse momento de oração. Nada no universo inteiro pode interromper o culto ao Criador. Em terceiro lugar, mantenha foco na missão de sua vida. Não na missão dessa semana, porque às vezes tem que sofrer solavanco, né? O que eu queria fazer essa semana, eu queria viajar para o México, não posso. Eu queria tirar férias, não posso. Alguma coisa pode ser interrompida, mas a missão da vida, não. A missão maior. Paulo gritou, versículo 28, diz assim: não faça isso, estamos todos aqui. Ele estava lá, porque o terremoto aconteceu, porque Deus movimenta quando vê filhos em situação de obediência, mesmo que em prisão. E o carcereiro achou que eles tinham fugido. Não, mas eles não tinham só culto, eles tinham também caráter. Como diz o tema da campanha de missões, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, né? Então, eles estavam ali, podiam ter fugido, mas eles estavam ali, havia autoridade pessoal. Eles disseram, não precisa se matar, nós estamos todos aqui quietinhos. E aí há a evangelização. O que Paulo estava fazendo naquela cidade? O que Silas estava fazendo naquela cidade? O que eu estou fazendo nessa cidade? Então, há uma missão. A vida no isolamento, se eu estou cumprindo a minha missão, além dessa vocação eterna como adorador, cada um está nesse mundo com um propósito, normalmente relacionado a serviço, a evangelização. Eu posso ser forçado a fazer 1000 ajustes na minha rota, mas eu preciso estar olhando para o propósito maior. E nós que somos crentes, todos temos uma sinalização, ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as gentes, todos os povos, né? Não posso confundir isolamento com férias. Férias é outra coisa que fazemos também, que é legítimo. Isolamento é uma circunstância que não vai impedir a minha missão. Eu estou mais animado com relação à minha vocação agora do que antes da pandemia. Estou fazendo ajustes. Claro, se eu não fizer ajustes, eu sou um touro numa tourada, né? Mas não, eu tenho que fazer ajustes. Mas eu sei para onde eu estou indo, né? O Espírito continua me orientando, me dirigindo, me levando para onde Ele deseja, né? Paulo investia em relacionamentos intencionais, estratégicos. Ele vai encontrar Lídia nesse texto, você vai ler aí versículos 13 a 15. E aquela mulher se converte, ele evangeliza e se torna uma bênção para o evangelho e até para os missionários, porque vai sustentá-los, né? E você observa que tudo termina, e ela foi batizada e foi uma grande alegria, né? E o carcereiro foi batizado com a sua casa e foi uma grande alegria, e serviu uma refeição para os missionários, né? Eu quero então caminhar para concluir. Em quarto e último lugar, no isolamento, valorize companheiros de jugo. Nós lidamos com muitas pessoas, mas algumas são especiais. Em nosso texto, Paulo está com Silas. Paulo chama Timóteo, queria levar Timóteo. Timóteo, no início do capítulo, diz que ele tinha um bom testemunho, versículos 1 a 3. Ele queria levar Timóteo, e Timóteo tinha um bom testemunho de todos os seus. Qual é o perfil dos seus amigos mais próximos? Eles têm um bom testemunho de que servem a Jesus. Paulo investia, Paulo valorizava. Em Roma ele vai escrever a Filemon. Paulo preso vai escrever, e é impressionante quando você lê a cartinha de um capítulo só de Filemon, como que ele está
mais sensível, parece que mais humano. Ele vai falar para Filemão para tomar conta de um escravo, receber um escravo, vai falar de graça, vai falar de carinho, vai falar de amizade, né? Vai falar de uma obediência por amizade, né? Ele abre o coração, né? Ele vai falar de, ouvindo do teu amor, destacar o amor de Filemão. E ele vai, então, depois você lê essa pequenina carta de Filemão, ela é preciosa, vale a pena ser lida. Então eu concluo destacando que no isolamento eu posso descobrir, fazer e ser amigo especial. No isolamento percebemos melhor como é preciosa a amizade de um amigo companheiro. Ontem eu estava ouvindo a live do pastor Luiz Penido Beto, que enfrentou a Covid, que venceu a Covid, e ele começa a destacar as pessoas que ele sentia estavam como que atravessando a Covid com ele. As palavras de carinho. E ele falou um negócio interessante. Eu sei que alguns nem reportaram nenhuma palavra, não fizeram nenhum comentário, mas eu sei que eles estavam comigo. Há amigos que são muito preciosos, né? A vida no isolamento, quando eu sou um bom amigo. Talvez se você não contraiu o vírus, talvez você não sentiu o isolamento, mas será se eu fui um amigo para quem sofreu? Eu gosto de imaginar que Jesus já preparou o discurso para a cerimônia de encerramento do mundo. Você sabe que já está organizada, né? Já está organizada a cerimônia de fechamento do mundo. E o discurso, Jesus já preparou. E sabe o que ele vai falar? Quando preso e doente, você esteve comigo. Venha, bendito de meu Pai. Jesus valoriza aquele que está com ele quando em isolamento, quando em internação coletiva, quando em prisão, quando na doença, né? Então, meus irmãos, o nosso tempo não é perdido. Se eu estou desenvolvendo o meu caráter, se eu estou me tornando uma pessoa melhor, o meu isolamento não é perdido se eu continuo oferecendo culto. O meu isolamento não é perdido se eu mantenho foco na minha missão, se a minha missão de vida não vai por água abaixo. Meu isolamento não é perdido se eu sou um bom amigo, se eu valorizo, se eu celebro amigos, companheiros. Que o Senhor possa nos abençoar enquanto estivermos em isolamento. E não nos enganemos, quando este passar, outras oportunidades teremos. Que o Senhor nos abençoe.